noite, que a paz e a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Nós hoje estamos no nosso 31º dia de propósito e do propósito de jejum e oração. Que o Senhor esteja com você, que o Espírito Santo, que é aquele que nos dá força e poder, nas nossas demandas, espirituais, nas nossas lutas espirituais, que o Espírito Santo te fortaleça grandemente para que você possa continuar firme, no seu propósito, no seu jejum e nas suas orações. Você tem orado várias vezes ao dia? Vamos clamar ao Senhor pelos nossos pedidos, pelas nossas necessidades, mas reconhecendo a Ele como nosso único Senhor e Salvador. Amém? Essa semana nós estamos estudando o poder do Espírito Santo, E o dia de hoje nós vamos falar sobre a direção do Espírito Santo. E o nosso texto é João 16:13 e diz o seguinte, versículo 7. Então vamos repetir, João 16, versículos 7, 8 e 13. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Jesus aqui que está falando, Ele está nos explicando, Ele está explicando para os discípulos que Ele precisaria ir para o Pai, que Ele precisaria voltar para o céu, para que o Consolador viesse, E Ele está dizendo que Ele que vai enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele será colocado, melhor assim dizendo, à disposição do crente, do cristão, daquele que é um pequeno Cristo, para amar ao próximo e para ter poder. Nós só amamos as pessoas que são diferentes de nós, que pensam diferente de nós, através da ação do Espírito Santo na nossa vida. E nós só teremos poder para vencer a luta, a guerra, com o poder do Espírito Santo. A Bíblia deixa muito claro que os nossos inimigos não são as pessoas. Os nossos inimigos, eles estão nas regiões celestiais, São as potestades do ar. Por isso, você que está passando alguma dificuldade, de relacionamento, creia que a dificuldade que você tem não é com aquela pessoa, É com algo que o inimigo coloca, na vida das pessoas para que elas nos afrontam. Versículo 8, Jesus dizendo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor dizendo que ele precisava voltar, Jesus voltar ao céu, para que o Consolador, para que o Espírito Santo venha e convença o mundo. Quem te convence do seu pecado, quem te convence que você precisa buscar Jesus, é o próprio Espírito Santo. E o versículo 13 diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus está dizendo aqui que o Espírito Santo, ele vos guiará à verdade, O Espírito Santo nos levará a conhecer a verdade. E quem é a verdade? O Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo que te levará a conhecer o Senhor Jesus. Você entende isso? Quando nós ouvimos falar a respeito do Senhor Jesus, quem te leva a tomar uma atitude de rendição, de entrega, de recebimento de Jesus como seu Senhor e seu Salvador, é o próprio Espírito Santo. Ele revela, a autenticidade, de Jesus através do seu poder, por meio das Escrituras, por meio da Bíblia. Então, esse texto nosso de hoje, a direção do Espírito Santo, nos leva a entender que o Espírito Santo, além de nos dar poder para viver uma vida vitoriosa, se você está vivendo uma vida de derrotas, é porque você não está sendo guiado pelo Espírito Santo, guiada.
Né? O Espírito Santo também, além de nos dar poder, ele dirige a nossa vida. Ele dirige o nosso caminhar, ele nos mostra a direção certa, ele nos mostra o caminho que nós devemos andar. E ele também nos ensina para que vivamos no centro da vontade de Deus. Ele nos ensina como viver dentro da vontade de Deus para a nossa vida. Você precisa do Espírito Santo. E você só recebe o Espírito Santo quando você entrega a sua vida a Jesus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo passa a morar dentro de você. Não foi isso que nós estudamos ontem? Que você é o templo, que você é a igreja do Senhor, onde o Espírito Santo mora. Esses dois textos que nós lemos, eles declaram, as atividades do Espírito Santo dirigindo a nossa vida. O primeiro texto que nós lemos, esse de João, diz que ele nos guia a toda a verdade, não é isso? Nós vivemos no meio de uma batalha espiritual. Você percebe isso? E essa é uma luta que nós travamos entre a verdade e entre a mentira. Uma das armas mais poderosas de Satanás é colocar mentiras na nossa mente para nos derrotar. E sabe quais são essas mentiras? É quando ele diz para você assim: você não serve para nada, você não tem valor, você não é ninguém. Você não tem jeito, com você não tem jeito, não tem o que fazer. Ele diz também na sua mente: você não tem capacidade. Tudo isso são mentiras que ele coloca na nossa mente. Mas o Espírito Santo, ele nos guia na verdade. Mas a melhor forma de combater as mentiras de Satanás, eu quero te ensinar, é conhecer, é se firmar na verdade da Bíblia. E o Espírito Santo te guiará a toda a verdade bíblica. O segundo texto que nós temos para ler hoje está em João 14, 26, e diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Jesus dizendo, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. É uma verdade, isso é realmente verdadeiro, porque o Espírito Santo é quem nos ensina todas as coisas da palavra. Tudo que você lê na palavra de Deus, o Espírito Santo é quem te ensina. Quando a pessoa não recebeu Jesus, ela lê a Bíblia e ela não entende. Ela pode ser uma pessoa culta, uma pessoa estudada, mas ela não entende a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nós só entendemos através do ensinamento do Espírito Santo. Então você precisa receber o Espírito Santo. E a outra verdade é que o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo o que a palavra nos tem dito. É verdade, quando nós estamos conversando com alguém, quando nós estamos, quando eu estou aconselhando alguém, a pessoa vai contando a sua história e o Espírito Santo vai me fazendo lembrar os textos da palavra que eu posso colocar para aquela pessoa, que eu posso dizer para ela, para ajudá-la naquela situação difícil. Então, ele nos ensina o caminho de Deus. Esse texto sobre o Espírito Santo, ele é muito maravilhoso, Porque o Espírito Santo, ele é a nossa memória, da palavra. Tudo que você já estudou, ele traz a tua memória. Por isso você precisa fazer a sua parte. Você precisa estudar a Bíblia e o Espírito Santo te fará lembrar. O nosso coração, ele é muito enganoso. Nós já falamos isso muitas vezes. E nós seguimos a direção dele. E aí nós não nos damos bem. Pelo contrário, nós entramos em muitas dificuldades. A palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo nos dirige no caminho do Senhor. Olha que diferença. Ser dirigido pelo Espírito Santo é caminhar na direção, do que o Senhor tem para nós. Tem uma frase que muitas pessoas têm usado para facilitar esse ensino. Essa frase é assim: o que Jesus faria nessa situação? Numa situação que você está vivendo, a pergunta que nós fazemos é o que Jesus faria, não o que eu faria.
Eu, particularmente, gosto muito dessa pergunta, porque ela nos ajuda a viver como Jesus viveu e aplicar a palavra de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. O Espírito Santo, ele nos ensina o que Jesus faria em diversas situações, né? Não haja nas situações da sua vida com a resolução do seu coração, mas sim com aquilo que o Senhor Jesus faria. É muito melhor você dizer assim: não quero ter razão, eu quero agradar Jesus. Não quero ter razão, eu quero viver e dizer o que Jesus faria. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome nos céus e na terra. Senhor, estamos diante de ti agora nesta noite e através desse aprendizado de hoje, de que o Espírito Santo é aquele que nos dá poder, é aquele que nos ensina, e nós queremos, Pai, cada dia mais vivermos de acordo com os ensinamentos e com o poder do Espírito Santo. Que todos que estão ouvindo esta mensagem possam tomar uma decisão na sua vida, de entregar a sua vida por inteiro, reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador e receber o Espírito Santo na sua vida. Aí sim, né, você passará a ter poder do Espírito e sabedoria do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que tudo isso que nós estudamos hoje se torne verdade na sua vida. Amém? Boa noite e até amanhã nesse mesmo horário.